Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o Paz e Bem de número 81. 81 encontros já tivemos. Pode ser o primeiro para quem está chegando agora, mas é uma jornada de 81 encontros que nós fomos amarrando, costurando juntas. Primeiro pedido, inscreva-se no canal Paz e Bem. Você pode estar assistindo o nosso encontro aqui pelo próprio canal Paz e Bem ou aqui pela TV 247. Em ambos os casos, venha se inscrever no canal Paz e Bem. Se você está assistindo o programa pela TV 247, na descrição do vídeo tem o link para o canal Paz e Bem. E se você não está inscrita ainda na TV 247, aproveita e se inscreve também. Na TV 247, caminhamos aí para 300 mil inscritos, inscritas. No canal Paz e Bem, saímos agora dos 8 mil, estamos caminhando aí para 9 mil inscritos, inscritas. Se você gostar desse vídeo, curta, dê seu like também. Hoje, nós vamos retomar uma trajetória que nós começamos no dia 28 de janeiro, na segunda-feira passada, e da qual nós propriamente não nos desviamos, né? A vida nos conduziu por um caminho que no final era para convergir, era para chegar aqui novamente. Na segunda-feira, dia 28, nós fizemos um programa Paz e Bem sobre meditação, compaixão, budismo, cristianismo, a partir deste livro aqui, do Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup é um padre francês ortodoxo, ou seja, vinculado à igreja a igreja oriental, né, a igreja ortodoxa e a igreja católica romana separaram-se ali em 1064, num processo de... quando tem racha em família, assim mesmo, né, ficam ódios brutais durante anos, e finalmente, agora, recentemente, com o Papa Francisco, do lado da igreja romana, com o patriarca Bartolomeu, está havendo um processo de diálogo e de aproximação. Houve um encontro muito tocante dos dois em Cuba, alguns anos atrás, histórico, depois de 1000 anos, um reencontro, e agora as igrejas que iniciam seu diálogo, sua conversa. O padre Leloup, ele pertence à tradição da igreja ortodoxa grega. E ele vem, a formação dele se deu ali no Monte Athos. Monte Athos é um complexo de mosteiros ortodoxos que há na Grécia. Tem o Monte Athos, tem os mosteiros de Meteora, são muito famosos, né, neste universo, nesse recortezinho, né, do qual nós estamos falando. Provavelmente a maioria das pessoas nem nunca ouviu falar. Ele se define, então, como um ezicaísta. Ezicaísta vem de ezikasmos, em grego, que quer dizer silêncio, quietude. Então, ele se define como alguém, um ezicaísta, alguém que procura este lugar de silêncio e quietude. Nós fizemos uma introdução a essa caminhada, porque nessa caminhada, então, na busca do silêncio e da quietude, ele fez um encontro com os budistas, houve uma aproximação, então, dos budistas, e esse livro, A Montanha no Oceano, é exatamente meditação e compaixão no budismo e no cristianismo. Elegi Leloup como nosso professor de meditação a partir dessa bonita convergência entre as tradições cristã e budista. Mas aí o que aconteceu? Nós íamos seguir esse livro, quando a vida, o John Lennon dizia, a vida é o que acontece todo dia, enquanto a gente passa a vida fazendo projeto. Então, o nosso projeto ficou um pouco de lado, porque a vida nos conduziu. E aí nós somos nesse vento, nessa brisa, às vezes nesse vento violento,
né, com o qual a vida vai nos conduzindo. Por quê? Nós fizemos uma primeira interrupção, né, nessa jornada. Primeiro que esse nosso encontro com o Lelupe já aconteceu sob um impacto violento do crime de Brumadinho. Nós não tínhamos ainda a dimensão, hoje já contamos em 115 mortos, não tínhamos a dimensão que chegaríamos até isto, mas já o tamanho da tragédia por conta do crime da Vale, dessa grande empresa Vale, segundo grande crime da Vale contra o país e as pessoas, estava nos impactando muito. Então também essa jornada com o Lelupe foi uma jornada para buscar um lugar de quietude e silêncio, para a gente poder se colocar diante da tragédia mais serenada, mais equilibradas. Né? Nós tínhamos feito exatamente um encontro sobre Brumadinho na véspera, aí veio o Lelupe. Aí aconteceu algo muito impactante, que foi o bilhete que o Lula mandou para nós sobre o curso do Antônio Conselheiro. Por sinal, ontem, no Paz e Bem, hoje, sábado, na TV 247, mais uma aula, a quarta aula do curso de Canudos Belo Monte, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. E aí, naquele dia, a gente havia acabado de receber o bilhete do Lula pedindo para mandar o livro, que é o livro base de Canudos, e aí ficamos sabendo que o Lula está assistindo o curso de Canudos. Então, fizemos uma interrupção para meditar exatamente sobre este encontro entre Lula e Antônio Conselheiro. Esta aula número 4 de Canudos é muito interessante porque ela aprofunda essa convergência dessas duas grandes figuras, né? Antônio Conselheiro e Lula, para descobrirmos que Lula é o grande Antônio Conselheiro do Brasil, ingressado na pós-modernidade, né? O Antônio Conselheiro do século XIX, redivivo na pós-modernidade, na virada do século XX para o XXI. Na tarde mesmo daquele dia, que foi dia 29 de janeiro, foi o Paz e Bem 77, na terça-feira, houve a morte do Vavá. E aí, toda aquela brutalidade que se cometeu contra Lula, com a proibição dele ir chorar, velar e enterrar seu irmão. Né? Foi um impacto brutal aqui no Brasil e no mundo, tamanha violência que se fez contra ele. No dia seguinte, dia 30 de janeiro, eu havia feito uma entrevista com o Frei Beto sobre a espiritualidade do Lula. Esse é um tema que, não sei porquê, tem crescido muito para mim, essa questão de como é que se coloca a espiritualidade do Lula nesse momento do Brasil e na jornada pessoal da vida dele. Então, fizemos esse encontro sobre a espiritualidade de Lula a partir da entrevista com o Frei Beto, impactados, né, com esse drama vivido por Lula e sua família. Na quinta-feira do Paz e Bem 79, foi Lula, o judeu. Mergulhamos um pouco, né, nessa questão da perseguição a Lula, para entender qual o lugar que Lula ocupa nesse momento na sociedade brasileira, para constatar que ele é o grande perseguido, o homem sem direitos, o judeu da Alemanha nazista, colocado no Brasil. E aí foi muito impactante também para nós a espiritualidade do Lula, muito par e passo com a espiritualidade da Iti Lesum. Né? Na quarta-feira também à tarde a gente tinha feito um encontro que foi transmitido quinta-feira pela TV 247 com o Faustino Teixeira sobre a espiritualidade do campo de concentração da Iti Lesum, que foi morta aos 29 anos em Auschwitz. Então, muito do diálogo da espiritualidade dele com a espiritualidade da Iti Lesum e desse lugar dele como o judeu do século XXI no Brasil, né? Um homem sem direitos, perseguido diuturnamente aí pelas elites. Finalmente, ontem, nós buscamos encontrar, o título do nosso encontro ontem, do Paz e Bem 80, foi uma aula sobre ódio. Né? Na verdade, sobre esse título, uma aula sobre ódio, foi uma grande aula de duas mulheres, Iti Lesum e a Andréia Marim da Silva, sobrinha do Lula, filha do Vavá, mostrando-nos o caminho da rejeição ao ódio, né? Como, para que a gente se mantenha vinculado à nossa humanidade, é preciso decididamente recusar o caminho do ódio. E aí chegamos aqui. Porque aqui está uma escola para recusar o caminho do ódio.
Então, na verdade, vamos dizer assim, essa jornada toda desses dias, desde o dia 28 de janeiro, quando começamos com o Lelup, até hoje, foi uma jornada que também foi nos conformando, nos preparando para que a gente hoje possa entrar nessa escola, né? Entrar nessa escola que é não vender nossa humanidade ao preço barato, mas que é tão caro a todo o planeta, a toda a vida, que é o preço do ódio. Então vamos lá? Hoje nós vamos rezar juntos, meditar juntos, sobre a primeira conferência que Lelup fez no Dojo Zen de Paris, sobre o tema da meditação. Vamos lá. Esta conferência se situa em um Dojo Zen, um lugar onde homens e mulheres se reúnem para praticar a meditação. A disposição é simples, mas não é austera. Nós estamos bem sentados em meditação. Os rostos são bastante graves, mas distendidos. Foi-me pedido que falasse sobre uma prática de meditação no cristianismo, a prática do ezicaísmo, sobre sua origem e sobre como essa prática se transmitiu desde os primeiros séculos de nossa era até os dias de hoje. Foi-me pedido que falasse em que consiste esta prática, se ela tem um fim e quais são os seus frutos. Então, o ezicaísmo é uma prática da meditação, né, especialmente na tradição da Igreja Ortodoxa. Não fui convidado apenas para proferir uma simples conferência, mas para partilhar minha experiência e dar um testemunho sobre a tradição dentro da qual se inscreve essa experiência. Não estamos aqui para comparar o budismo e o cristianismo, a vida, a filosofia da sabedoria de Siddhartha Gautama, Sakyamuni Buda e a de Yeshua ben Yosef de Nazaré, chamado Cristo. Nem tampouco para comparar nossos métodos de meditação e dissertar sobre suas vantagens e seus inconvenientes segundo os nossos respectivos pontos de vista. Nós estamos aqui para meditarmos juntos, isto é, para nos sentarmos, respirarmos profundamente e, se possível, para nos calarmos, tanto para dentro como para fora. Se o espírito que habita em nós não for um espírito mau, poderemos, dentro de algumas horas, achar-nos melhores. Não sei que de benevolente se encarnará no mundo, e nós poderemos retornar ao mundo não somente no desejo do bem-estar de todos, mas encarnando alguma coisa desse bem-estar. Meditação e compaixão, evidentemente, não estão separadas. Aquilo que vocês, referindo-se aos budistas, chamam de ideal de Bodhisattva, desculpa, gente. Bodhisattva é o ideal de todo cristão. Antes de falar de ideal, falamos da realização a qual todo homem é chamado, a atualização de seu ser verdadeiro. Porque o importante é que, pela compreensão e pela prática, nos tornemos não somente melhores cristãos, mas autênticos seres humanos. Há poucos seres humanos sobre a Terra. Muitos animais vorazes e, às vezes, muito inteligentes. Mas a humanidade é rara, muito rara, para ousarmos dizer que hoje vivemos num mundo humano. Impressionante, né? Parece que ele escreve sobre o Brasil. Se eu estou aqui com vocês, não é para que vocês se tornem cristãos. Não é para que eu me torne budista, mas para que juntos nos tornemos mais humanos, mais despertados e amáveis. A teoria não está aí senão para esclarecer e estimular nossa prática, para colocá-la dentro das tradições que nos são caras e instaurar entre nós um diálogo e ressonâncias
que fecundem nosso devir e o do mundo no qual vivemos. A vida. Os jesuítas, o Papa Francisco é um jesuíta franciscano, né? Ele adotou o nome de São Francisco e tem um espírito profundamente franciscano, mas é jesuíta e tem uma formação, uma cabeça, um jeito de conduzir-se de jesuíta. Os jesuítas têm uma expressão que eles dizem assim: o máximo de divindade é o máximo de humanidade. É o que, de alguma maneira, o Leloup está nos dizendo aqui. Vou retomar esse final dele, é muito bonito e me parece que sintoniza claramente o lugar da oração, o lugar da meditação, se preferirem, no contexto do mundo. Então, meditar não é ausentar-se do mundo. Meditar não é isolar-se. Meditar não é alienar-se. Meditar é mergulhar no mais profundo do mundo e entender a dinâmica do mundo onde estamos. A nossa Eti Lesum, que está se tornando nossa amiga, ela dizia, ela tem uma frase no diário dela, eu separei, que ela diz assim, diante de toda aquela tragédia que a circundava, e na qual ela era também protagonista, ali já internada, já presa no campo de concentração de Westerbork, ela diz assim: ainda me restam 2 mãos juntas e um joelho dobrado. É curioso que, ontem, falando com uma amiga, muito desesperançada, né, com essa situação dramática toda que a gente vive no Brasil, lá pelas tantas ela fala, e ela não assistiu nenhum programa nosso, não conhece Tidas 1 nem nada, lá pelas tantas ela fala assim: acho que anda faltando para mim dobrar os joelhos. Faz muito tempo que eu não dobro os joelhos. Dobrar os joelhos, sentar-se para meditação. Eu estou aqui, né, utilizando esse banquinho de meditação, né? Se você quiser, na internet, há muita gente que produz e vende esses banquinhos de meditação. Eles são, essa ideia do ajoelhar-se, é uma ideia de ajoelhar-se com algum tipo de conforto, de ajoelhar-se para ter a postura, né? Não para sofrer. Então, esses banquinhos de meditação, eles são nos mosteiros todos, a gente usa muito, tanto nos mosteiros cristãos quanto nos mosteiros budistas, né? Para que a gente fique na postura pode parecer difícil, talvez, nas primeiras vezes, mas eu posso ficar 1 hora, 2 horas aqui nesse banquinho sem nenhum problema atualmente, né? Ao longo dos anos a gente vai a gente vai se alongando aqui essa musculatura toda e fica de fato uma postura bem confortável. O joelho vai criando um pouquinho um calo, né? E vai ficando numa boa postura para este ajoelhar-se, para este momento de meditação. Vou ler aqui o Leloup, reler o Leloup. Então, ele fala a partir do ponto de vista cristão, né? Do ponto de vista dele. O importante é que, pela compreensão e pela prática, nos tornemos não somente melhores cristãos, mas autênticos seres humanos. Há poucos seres humanos sobre a Terra, muitos animais vorazes. Nesse tempo de neofascismo agora, é muito impactante essa realidade, né? Muitos animais vorazes e, às vezes, muito inteligentes. Mas a humanidade é rara, muito rara, para ousarmos dizer que hoje vivemos num mundo humano. Se eu estou aqui com vocês, não é para que vocês se tornem cristãos, não é para que eu me torne budista, mas para que juntos nos tornemos mais humanos, mais despertados e amáveis. A teoria não está aí senão para esclarecer e estimular esta prática, para colocá-la dentro das tradições que nos são caras e instaurar entre nós um diálogo e ressonâncias que fecundem nosso devir
e o do mundo no qual vivemos. Portanto, não é para nenhuma de vocês, nenhum de vocês não é para você virar cristão, nem budista, nem nada. Cada um tem seu caminho, tem sua história, tem sua trajetória. Continue espírita, continue hinduísta, continue do candomblé, da umbanda, do santo daime, evangélico, católico romano, católico ortodoxo, budista, o que for, ateu, ateia, agnóstico, agnóstica. Nós vamos fazer uma prática ancestral da história da humanidade juntos. E com isso buscar, juntos, juntas, encontrar, conectar com a nossa humanidade. É isso que Leloup está nos propondo. Os nossos encontros próximos serão exatamente a gente entrar na escola de Leloup. Ok? Então, vamos praticar um pouco depois da aula teórica? Agora, hora da prática. Hora da prática, e fica então lição de casa, exercício para amanhã, na aula do professor Jean-Yves Leloup. Quem puder, né, nosso momento de meditação aqui é um momento muito breve, meu convite, minha lição de casa. Vou cumprir essa lição de casa hoje, vou sair para uma pequena viagem, mas quando voltar, cumprirei essa lição de casa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar modestas, com uma ideia de algo assim bem tranquilo, que a gente consiga 5 minutos. Então, em algum momento do dia hoje, 5 minutos de retomar essa prática de agora, cada uma, onde estiver. Vamos ver o que acontece. Então, lição de casa de hoje, 5 minutos de meditação. Como? Espinha ereta, coluna reta. Respiração profunda, fundamental a respiração profunda, para que o nosso corpo vá entrando num ritmo. Espinha ereta, coluna reta, respiração profunda, mente quieta. A meditação é a busca exatamente de aquietar a mente, fazer com que os pensamentos fiquem e nós nos encontremos em nosso silêncio, quietude, zicaísmo, quietude, silêncio. Então, mente quieta, para que o espaço do silêncio e do vazio se abra dentro de nós. Coração tranquilo. Coração tranquilo. Uma prática, tanto de budistas quanto de tradições cristãs de meditação, é o recurso ao mantra, porque os pensamentos nos invadem o tempo todo. O tempo todo a gente está pensando, bom, o que eu vou fazer? Vou viajar daqui a pouco, vou levar meu filho mais velho e meu neto para o aeroporto, que eles estão voltando para o Piauí, onde moram. Então, o que pensar? Puxa, viagem, gasolina, o carro, tudo é normal. Aí tem o almoço, tem o jantar, cada um de nós tem as suas questões, as suas angústias, seus temas cotidianos, suas angústias mais profundas, mas o mantra tem como objetivo exatamente como que erguer uma barreira para que não, espera, fica aí do lado de fora, que eu quero abrir espaço para o silêncio e o vazio nesse momento. Não é fácil, mas a gente tem a vida inteira para ir aprendendo, a vida inteira. No caso da tradição de meditação cristã, que eu conheço um pouco mais, a gente usa normalmente como mantra essa expressão Maranata, que é uma breve oração em aramaico, vem Senhor, e que no português despida de sentido, nos ajuda a ter um mantra que não tenha sentido nenhum, então nos ajuda. Mas você pode usar qualquer palavra, Buda, Jesus, amor, que escolhe o seu mantra. Faça-se amigo, amiga do seu mantra. Ok? Então vamos lá. Vamos fechar os olhos todos, fechei os meus e vamos.
abrir meus olhos, abro os seus. Bom, talvez tenha alguém, talvez você, já tenha chegado aqui tendo meditado antes, fiz a lição de casa antes de vir para a aula do professor Lelupe. Mas imagino que a maioria de nós não fizemos isso. Eu não fiz, né? Fiquei preparando, né? Fiquei durante uma hora aqui preparando, ajustando tudo para a nossa conversa. Então, eu me integro a esta lição de casa de todos. 5 minutos, então, de meditação em algum momento entre hoje e a próxima aula do professor Lelupe, neste domingo. Paz e bem, gente. Paz e bem.